Thais, eu tenho uma novidade muito massa pra te contar. Eu vou vacinar próxima semana. Exatamente, vacina salva vidas. Então, eu sou o Conrado, esse é o Thais, esse é o canal Estereotipando, canal de quebra estereótipos. Vem com a gente. Canudos. Em 2018 começou mais ou menos campanhas sobre a questão da tartaruga e sobre os canudos. Isso se deu por conta de um vídeo que foi feito por um biólogo que ele estava retirando um canudo de uma tartaruga. Segue a imagem. E esse vídeo ele te traz uma sensibilidade muito grande. Por que disso? Ele é um vídeo curto, acho que nem chega a ter 2 minutos. Porém, é a questão que o biólogo está tirando o canudo de plástico pela cavidade nasal da tartaruga e ela começa até a sangrar e começa a gritar de dor. Então isso te traz uma empatia com o animal muito, mas muito grande. Então a partir disso começou a se ter campanha sobre a questão do canudo de plástico e tartaruga. Para vocês terem uma noção, em 2018 saiu uma reportagem falando que os Estados Unidos usam mais ou menos 500 milhões de canudos de plásticos por dia. É muita coisa, eu nem sei o que falar, mas uma coisa é óbvia, isso vai impactar a natureza de alguma forma. Então, a partir disso, começou a se falar muito sobre a questão do canudo de plástico e a tartaruga virou símbolo dessa campanha. Porém, a questão inicial é o quê? Não é nem só a questão do canudo de plástico, e sim o plástico. Então, vamos entender mais ou menos como é que o plástico funciona. Antes, a gente vai contextualizar um pouquinho do plástico. Ele surgiu em 1907 e foi a partir de resina de petróleo, é assim que se faz o plástico. E por conta disso, começou-se a ter uma grande escala de produção de plástico em 1920. Mas afinal, por que se usa o plástico? Eu te dou aqui 3 motivos simples para isso. O primeiro é que ele é muito barato, logo já dá para se pensar em usá-lo. Segundo, ele é bastante resistente. E terceiro, ele dura bastante tempo. Logo, usar o plástico para a nossa sociedade seria algo extremamente bom. Então, aqui eu trago um dado da Associação da Europa. Segue a imagem. Essa associação levantou um dado em 2011 falando que aumentou em 5 milhões de toneladas até 1950. E quando a gente olha para 2010, evoluiu para 265 milhões de toneladas. É muita coisa. E isso basicamente dá 6% ao ano. Outro fato também que é interessante a gente conversar é sobre a questão do Oceano Pacífico. Para vocês terem uma noção, foi recolhido numa parte do Oceano Pacífico que tinha mais microplásticos do que até plânctons. Então, para vocês verem como o nosso impacto com o plástico está muito grande. E a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. Vida marinha. Aqui a gente vai indicar 2 coisas que estão acontecendo, morte dessa vida marinha. A primeira é essa. Existe uma coisa que se chama pesca fantasma, ou seja, são materiais de pesca abandonados, como por exemplo redes, que esses animais acabam tendo contato com eles e ficando presos. O resultado disso é a perda da capacidade de locomoção, ocasionando assim a morte do animal. E agora a gente vai falar da segunda causa, que no caso são os plásticos. Nesse caso, entra a questão de ingestão de resíduo, ou seja, o animal confunde o plástico com o alimento e assim podendo causar o quê? Uma obstrução no seu sistema digestório. Há também casos que o animal não consegue mais se alimentar, por ter uma falsa sensação de saciedade, levando assim à morte dele. Oceano de plástico. Vou deixar aqui uma sugestão se vocês quiserem ver de um documentário que é o Oceano de Plástico. O documentário ele é sensacional. A partir daí você começa também a criar uma sensibilidade muito grande sobre a questão do plástico. As imagens são mas são muito boas. Ele é do Netflix, então se você tem ou se conhece alguém que tenha para assistir junto, cara, super recomendo. É 1h e 40 minutos de documentário, mas cara, vai valer muito a pena. Confia em mim. Reflexões. Agora a gente vai falar um pouco de sistema. Qual que é o nosso sistema que a gente está inserido? A gente tem que entender o sistema para poder falar de meio ambiente. Como assim? Não adianta nada eu ficar falando de várias teorias, questões do plástico e blá blá blá, como é prejudicial se a gente não entende o nosso sistema. E não estou aqui para encher o saco, não, é horrível, é não sei o que, não. Aqui nesse momento quero mostrar como o nosso sistema ele é prejudicial para o meio ambiente. Isso é um fato. Na maneira que a gente está inserido, ele está sendo prejudicial e ponto.
Como assim? Vamos criar um exemplo hipotético. Vamos dizer que nós temos uma empresa. Beleza, a gente está fazendo nossas coisas na nossa empresa e ela usa um objeto e esse objeto usa o plástico. Para, sei lá, uma garrafa PET, alguma coisa assim. Enfim. E a gente está usando esse plástico e acaba que, por conta dessa repercussão do plástico, a empresa às vezes se sensibiliza ou também não, ou só quer ganhar uma moral com seus consumidores e fica, vamos parar de produzir plástico. Ok, paramos de produzir plástico. Então o que vai acontecer? O preço das coisas dela vai aumentar. Por quê? Porque o plástico é muito barato, logo substituir o plástico é muito difícil. Então o que vai acontecer para a população? Vai aumentar o preço para a população. E o que a população vai dizer sobre isso? Vai falar, cara, que encheção de saco. Volta com plástico que é melhor, que não vai ferir o meu bolso. Então, o sistema que a gente está inserido é muito difícil preservar. É muito difícil preservar e não sei como é que poderia mudar isso, como poderia reformular, mas para a gente falar de meio ambiente, a gente tem que falar de sistema, a gente tem que falar de medidas públicas, senão fica uma discussão muito vaga. Então, esse é o meu recado. Vamos pensar na questão do sistema, vamos pensar maneiras, soluções que a gente possa ter para melhorar um pouco como a gente vive, como os outros animais vivem, como a gente se interage com ele. E essa é a ideia desse canal também. Vocês estão percebendo que o Tais não está comigo, eu estou com uma roupa diferente, porque o vídeo ele já está editado, mas durante esse processo de conversa que vocês vão ver no vídeo, eu acabei que pensando em outras coisas, me fizeram refletir nos outros dias. Então eu quero trazer uma reflexão que eu trouxe aqui para vocês, que é a questão do meio ambiente. Como é difícil a gente falar de meio ambiente, biologia, porque geralmente os impactos não são para agora, são para depois. Na questão específica do plástico, começamos a ficar mais atentos, a ficar preocupados, meu Deus, porque isso também infere economicamente. Animais estão morrendo. Então isso vai ferir economicamente um país, alguma coisa assim. Então, como a gente é individual, essa questão do plástico já se via, era óbvio que o impacto seria muito grande e a produção estava exagerada e etc. Porém, nós somos muito individual. Se não está nos atrapalhando, então dá para continuar. A gente não tem aquela sensibilidade no sentido, é vacilo com os outros animais, vai acabar com uma cadeia trófica, vai acontecer desequilíbrio, mas não. Só pensamos quando a água bate na nossa bunda. Então é extremamente triste isso.